O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus capítulo 5, no verso 10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Podeis sentar. Irmãos, esse texto ele é tremendamente intrigante. Está logo aqui no comecinho do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, mas é muito intrigante. A cegueira das igrejas, dos cristãos, como a visão da realidade se perdeu a tal ponto, mas a tal ponto que as coisas mais lógicas deixaram de ser reais. Ou seja, a verdade nua e crua passou a ser como uma mentira. Eu lembro quando, na época que eu comecei lá, caminhar dentro da Igreja Batista, e às vezes surgiam alguns assuntos, e às vezes as pessoas diziam assim, mas se fizer assim, vai escandalizar as pessoas. Depois fica aí sendo perseguido, não sabe por quê. Eu dizia assim, mas ser perseguido não é o alvo do cristão? Jesus falou que nós tínhamos que ser iguais a ele. Se ele foi perseguido, eu não posso achar que a minha vida tem que ser caindo na graça de todo mundo. Mas não é bem assim, os tempos mudaram. Essa frase, os tempos mudaram, irmão, eu ouvi ela tanto, mas tanto. Olha, não sei se os tempos mudaram. Se os tempos mudaram, para que a palavra chegou até nós? O que é o evangelho, então? Era uma briga danada, eu era a ovelha negra da Igreja Batista. Graças a Deus que Jesus só conta com ovelhas negras. Os branquinhos, remodelados, estão tudo lá pastando nos pastos secos. E nós temos visto a glória de Deus. Eu conheci dezenas, mais de 100 de jovens por onde eu andei. Nenhum deles deu em nada, porque se deixaram vencer pelas palavras de persuasão humana e não atentaram para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tu tem que morrer por Jesus Cristo. Você não pode aceitar uma palavra contrária a isso. A um servo cabe ser? Ele morreu por você? Então você vai ter que morrer por ele também. Acabou a história, meu irmão. E Paulo diz, né? Morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas vivam para ele. Tua vida tem que ser para ele, irmão. E aí, você já está sentindo falta de alguém aí nessas cadeiras? Já tem alguém que... Eu estou vendo umas cadeirinhas vazias por aqui. Já está sentindo falta? Ainda vai esvaziar muito, irmão. E a prova de que eu prego a verdade é que vai esvaziar. Não tem lisonja. Ou morremos por Cristo, ou vamos passear no shopping.
Deu? Mas historinha não. Eu não estou aqui pedindo dinheiro. Não estou aqui querendo desfilar de limousine, nem frequentar os restaurantes, nem conhecer as cidades importantes do planeta, viajar de avião, nem passaporte eu não tenho, e não pretendo tirar não, só se Jesus mandar. Não, ó, vai tirar o passaporte que eu vou precisar de você em tal lugar e eu quero usar o passaporte, porque eu também não faço questão não, porque se ele me quiser em qualquer canto, ele tem o caminho dele. E eu creio. Se creio. Irmão, mas eu creio mesmo, eu creio nesse Deus de uma maneira que eu creio, simplesmente eu creio. Não acredito em nada fora do projeto do meu Deus. Se alguém disser, te prepara que tu vai morrer, eu vou dizer, fala sério, meu amigo, que morrer? Quem és tu para dizer que eu vou morrer? Porque eu creio em Deus. Somos servos do Deus vivo. Amém, irmão? Mas essa palavra aqui, olha, ela diz, né, logo no verso 7, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a quem pertence o reino dos céus? Os que são perseguidos. Por causa de quê? Da justiça. Andar em justiça incomoda muita gente. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Qual é a causa de Jesus? São os projetos dele, é o evangelho, aquilo que ele te manda fazer e realizar. E diz, exultai, alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, olha para lá, olha para o passado, está vendo? Olha o que aconteceu com Jeremias, não viveu em Mar de Rosas. O que aconteceu com Amós? Não viveu Mar de Rosa, foi afrontado, vai profetizar para aquelas bandas, não vem profetizar aqui não, que aqui é a casa do rei. Imagina, o que aconteceu com Ezequiel? E assim foram, irmão, todos os grandes profetas que se levantaram, Obadias, Micaías, tudo teve Isaías, tudo teve a sua vida renhida. Por quê? Porque falavam da verdade, da justiça que Deus lhes mandava falar. E tem mais, hein? Falavam aonde? No meio do próprio povo de Deus, que tinha pergaminho e tinha o povo que deveria ter o conhecimento de Deus maior de todos os tempos. No entanto, foi ali, com aqueles chamados povo de Deus, descendência de Abraão, discípulos de Moisés, guardiãos da lei, na mão desses, que os santos profetas foram dilacerados. Jesus está dizendo, olha para lá, assim eles foram perseguidos. Eles são o quê? Eles são isso aqui que Jesus está dizendo, olha. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, porque é grande, é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Assim aconteceu com eles, lá no passado. Tiveram uma esplêndida recompensa. Mas muita gente quer ser bem-aventurado, muita gente quer ser recompensado, muita gente quer ter grande galardão nos céus, mas não quer passar pelas perseguições, pelas angústias, pelas tribulações. Angústia não, né, irmão? Angústia não, porque o exemplo está em Cristo. Como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Matar Jesus, não creio que Jesus tenha se angustiado por saber que ia morrer. Não, a angústia dele foi outra, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Aquela foi a angústia de Jesus. Porque ele sabia que ia sofrer por um instante a quebra da comunhão com o Pai, devido à concentração dos pecados da humanidade sobre ele. Jesus não estava preocupado com a morte dele. Ele estava resoluto, para isso eu vim ao mundo, para dar a minha vida. E esse mandamento é um mandamento. Eu recebi do meu Pai esse mandamento. Eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. Tremendo. Mas quando ele viu aquela separação do Pai, o Pai, Filho e Espírito Santo, que agora ia ser só o Pai e o Espírito Santo, quando ele se viu fora, cumprindo o projeto do Pai, ali ele tremeu. Se não tremeu. E como tremeu? E como foi abalado?
por isso suou gotas de sangue, não porque sabia que tinha uma cruz esperando. De jeito nenhum, sem chance. Tem outros detalhes que são muito teológicos, nós não vamos, teológico que eu falo, né? O irmão não tem capacidade de entender o que é teológico, não, é que requer muito debate, nós vamos deixar para umas horas mais oportunas. Mas o reino dos céus é proposto, irmão, para quem passa por algumas coisas. Existem muitas pessoas que são inertes e se confundem. Tem gente que diz assim, não, eu sou servo de Deus. Já escutou isso? Eu sou servo de Deus. Eu já peguei uma meia dúzia e disse assim, vem cá, você é servo de Deus? Por quê? Servo é quem serve. O que você faz? Você vai na igreja, né? Mas ir na igreja é um conceito que qualquer um pode vir. Um ímpio, um ateu, um espírita, um católico pode entrar todos os dias aí e sentar. E por isso ele é classificado como um servo de Deus. Um católico pode resolver dar o dízimo na igreja evangélica. E por isso ele vai ser classificado como um servo de Deus. Não, mas ele está dando o dízimo, ele está ajudando a obra de Deus. É mesmo? E quando a vida de alguém não presta, a sua oferta presta? Não. Se a vida não presta, a oferta também não tem valor. Isso é a regra da Escritura, né? Ou o que adianta uma pessoa dar oferta, mas a sua vida está a caminho do inferno? Então, o fato de entrar e sentar no banco da igreja, meu irmão, não classifica a Deus olhar uma pessoa e dizer assim, aquele é o meu servo. Você olharia para alguém que não faz nada e diria, aquela pessoa trabalha muito. Como que trabalha muito? Não faz nada. Servo é quem serve. Servo é quem presta serviço. A seara é grande, os obreiros são... Então tem espaço para todos nós trabalhar? Pastor, o que eu faço? Vai dobrar o joelho, vai perguntar ao Senhor da seara. Certamente ele tem um espaço. Olha o que uma oração pode fazer, pode jogar um demônio no abismo. É menos um para atormentar as pessoas por aí. Vai, sempre tem um espaço. Agora, não ora, não estuda, não faz nada. E acha que é servo. Quanta gente, irmão. Quanta gente. Quantas senhoras de Assembleia de Deus eu encontrei. Não, irmão, porque eu sou serva do Deus vivo. O que a senhora faz para se classificar como uma serva do Deus vivo? Irmão, tem hora que você tem que falar. Se você não falar, vai ser cobrado de você. Então sinta, tem hora que você sente que é para você ficar calado, então cale-se. Fique calado, que nem um túmulo lacrado. Mas tem hora que você sente o mover de Deus. Irmão, aí fala. Sobe aos montes e grita aos telhados, não te cala. Porque aí você que vai pagar o pato. Você está na terra para Deus contar contigo? E eu já disse mesmo, meu irmão, não interessa a idade. Pode ser 60, 70, 80 ou 100. A senhora é serva de Deus por quê? O que a senhora faz para o reino de Deus? Mas eu entro na igreja, eu louvo ao meu Senhor, está arriscado um cachorro entrar dentro da igreja, começar a latir e Deus ser glorificado. Ué, os céus têm vida? Os planetas têm vida? As estrelas têm vida? Mas a Escritura diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O conceito de servir é um conceito mais profundo, irmão. Tem que se envolver. Tem muita gente que é inerte. Sabe o que é inerte? Inerte é tipo um poste. Você olha para um poste. O poste é inerte. Né? Tem aquele negócio das leis de Newton, inércia. Inércia está ali, quietinho. Paradão. Que nem esse prédio. Esse prédio, embora a galáxia esteja se mexendo, mas faz de conta que você não sabe. Olhando para o prédio está completamente parado. Isso é inércia.
que esse prédio vai fazer? Ele não vai fazer nada, ele não se mexe. Nós não podemos ser assim, quer ver? Aqui diz, olha, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então o sal tem uma função. Jesus falou que você é o sal. Então você tem uma função. E o sal é tão importante, irmão, que eu ouvia um documentário hoje e dizia assim: o corpo humano não pode viver sem o sal. Eu nunca tinha ouvido falar nessa frase, que o corpo humano não podia viver sem o sal. Eu vi um documentário hoje que dizia isso. Eu falei, caramba, então o sal é mais importante do que muita gente sem a devida instrução, como eu, imagina, né? Sem sal, nosso organismo tem sérios problemas. Tudo que você come por aí tem alguma gota de sal. E sem sal o alimento fica horrível, né? E o sal tem uma propriedade engraçada, por isso você não pode comer muito dele por dia, é o máximo de 2 gramas, dizem alguns, outros dizem 3 gramas, mas ninguém fala mais de 3 gramas por dia. 3 gramas é uma pitada na mão por dia, isso que a gente pode comer de sal. Por quê? Porque o sal ele acaba se acumulando no organismo, ele demora a sair do organismo. Ele tem uma propriedade incrível. Os cientistas já fizeram uma coisa interessante, pegaram o sal, diluíram na água, ferver a água até evaporar. O que sobrou lá? O sal estava lá, o sal. Aí eles pegaram aquele sal e levaram para outra quantidade de água. Sabe o que aconteceu? Salgou de novo. Jesus falou que você é o sal. Você não perde a sua propriedade. Você é usado aqui, mas você é usado lá, você é usado em tudo que é canto, e aonde tu passa, tu vai salgando. Não pode perder a propriedade, mas se por acaso perder o sabor, o que vai acontecer contigo? Vai ser pisado pelos homens, vai ser lançado fora, vai ser massacrado. Tem que salgar, não pode ser inerte. Tem que meter mão no arado e não pode olhar para trás. Tem que trabalhar. Jesus falou, vós sois as minhas testemunhas. Quem testemunha tem que se expor. Testemunha tem que mostrar a cara no tribunal. Testemunha expõe a própria vida. Você já viu quantas pessoas seriam testemunhas de casos que acabaram mortas? Em vários casos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, até os filmes elucidam isso, né? Proteção à testemunha. Por que existe isso aí no país, em vários lugares? Proteção à testemunha, porque quando o camarada sabe que uma testemunha vai depor contra ele, ele manda matar. Por que ele manda matar a testemunha? Porque ele sabe que uma testemunha é muito importante. Jesus falou que nós somos as suas testemunhas. Nós vamos depor contra quem? Vamos depor contra quem? Testemunha que depõe aonde? No tribunal. Quando esse mundo estiver perante o tribunal, quem será a testemunha contra eles? Eu e você. Isso lá, mas desde aqui, nós já somos testemunhas. Interessante que a palavra testemunha lá no antigo chama de mártir. Nós somos mártires de Jesus. Isso que é o significado da palavra testemunha. Então, irmão, em nada disso nós vemos uma inércia, nós vemos um povo parado. A igreja é um organismo vivo. A igreja tem a palavra igreja, que é eclésia, que significa os chamados para fora. Chamados para fora dá ideia de movimento. Não dá ideia de inércia, ficar paradinho, quieto. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vou para a igreja, eu canto meu hino, eu bato a minha palma, eu louvo, eu adoro ao meu Deus e vou para a minha casa. É como se a pessoa vivesse dentro de uma redoma. Ela acha que é ela e Deus, mal sabe ela que ela não tem Deus nenhum. Eu já vi pessoas dizerem isso, concordando, quando eu falo, irmã, mas você está frequentando uma igreja
que está rendida à política. Não, irmão, eu sei, mas eu não compactuo com isso. Eu vou lá e sirvo ao meu Deus e vou para minha casa. Como? Não pode. Para servir a Deus tem que se envolver com um povo, tem que trabalhar. Para servir a Deus tem que suar a camisa na causa, tem que vestir a camisa, tem que morrer pela causa. Como Jesus falou, quem quiser achar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, pela minha causa, vai encontrar. Nós somos chamados, irmão, para trabalhar até a morte. Por isso diz, ser fiel. Eu não posso ser fiel sentado aqui, irmão. E passam-se os anos da minha vida e eu estou aqui quietinho. Ó, Jesus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. O que eu estou fazendo? Eu estou completamente inerte. Deus me chama a trabalhar. Mas eu não sou capaz. Mas Ele disse, eu te capacito. O apóstolo Paulo diz, não que sejamos capazes de nós mesmos, como de nós mesmos realizar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas a capacidade vem de Deus quando? Quando eu quero. Quando eu quero essa capacidade. Os apóstolos eram capazes? Não, não eram. Quando Jesus foi morto, o que aconteceu? Os apóstolos pareciam um rato de esgoto, procurando um buraco para se esconder. Não foi assim? Quando alguém batia na porta, quem é que ia atender? As mulheres, porque nenhum dos homens lá, nenhum dos valentes lá quis abrir a porta. A perseguição romana estava lá fora. E tem mais, nem tinha perseguição nenhuma. Eles prenderam Jesus e não estavam nem perseguindo ninguém. Não tinha perseguição. O pavor tomou conta deles, quer dizer, mataram Jesus, vão matar a gente, mas ninguém estava nem aí para eles ainda. Não tinha nenhuma perseguição. E quando alguém batia na porta, mandavam as mulheres. Eles não estavam capacitados. Mas eles tinham uma promessa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e em toda a Judéia, nos confins da terra. Você quer ser revestido? Você tem que estar aonde a promessa vai chegar. Aonde que a promessa vai chegar? Na tua confiança, no teu estudo, na tua oração, na tua participação, no teu envolvimento. Os apóstolos estão ali, no pavor, no medo. Foram se reunir lá no alpendre de Salomão. Por quê? Eles queriam pregar? Eles estão apavorados. Eles queriam falar para alguém? Eles estão com medo. Mas eles estavam aonde Jesus mandou ficar. Diz, ficai em Jerusalém. Então eles estão lá em Jerusalém. Quando dois pegou o caminho de Emaús, Jesus foi lá e falou, olha, não é para Emaús não. Partiu o pão diante deles, sumiu, eles falaram, caramba, vamos voltar a Jerusalém. Jesus foi trabalhando para eles se concentrarem em Jerusalém, para poderem ser participantes da promessa. Daqui a pouco eles estão lá, os medrosos, os gatos assustados estão lá em Jerusalém, vem o poder do alto e aqueles ratos de esgoto se transformam em leões e saltam na cidade rugindo, bradando, assombrando o mundo. E deles foi dito, esses que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Por quê? Eles não foram encontrados por acaso. Eles foram encontrados porque eles queriam ser encontrados. Se eles não quisessem ser encontrados, os que tinham pegado o caminho de Emaús não tinham voltado. Pedro, quando foi para a pescaria, não voltava mais. E cada um deles tinha traçado seu próprio caminho, mas eles guardaram a promessa. Não, ele falou que nós seremos revestidos de poder. Ele falou para a gente não sair de Jerusalém. Mas a perseguição está terrível, diziam alguns apóstolos. Nós temos que sair, temos que ir embora, senão nós vamos ser perseguidos, mortos. Aí não vai sobrar ninguém para contar a história do mestre. Aí Pedro dizia assim, não, mas ele falou para ficar aqui. Vem alguma coisa, nós vamos receber alguma coisa. Então, meu irmão, quem é que é revestido? Quem paga o preço.
Jesus mandou ficar aqui, mas os exércitos estão tudo aí fora, estão nos procurando, querem nos matar, mas ele mandou ficar aqui, ficar aqui. Se ele mandou ficar aqui, ele garante. Daqui a pouco, aqueles que estavam com medo da morte já não sabem nem mais o que é morte. Salta no meio de uma multidão e começa a falar em coisas gloriosas, e todo mundo que estava lá das terras estranhas, como que esses homens, sendo galileus, estão falando na nossa própria língua que nós somos nascidos? O Espírito fez uma obra tremenda, e o medrosão, chamado Pedro, salta agora no meio da multidão, porque tinha alguns zombando, ele diz, esses homens não estão bêbados não, mas isso é o que foi escrito lá no profeta Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E as pessoas viram a autoridade de Pedro. O que a gente faz para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, confessa os vossos pecados. Então, irmão, é para isso que Deus te chamou. Não interessa se você é medrosão. Vai para debaixo da bica, que a água vai te pegar. Não interessa se você é covarde. Gideão também era. E, no entanto, Gideão nunca mais será esquecido. Na verdade, o Senhor Jesus falou, né? Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus não gosta de pegar sábio não, meu irmão, ele gosta de pegar louco. É com os loucos que ele confunde os sábios. Porque a Escritura diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, não importa, você é louco, peça sabedoria que você vai ser sábio. Sábio segundo a grandeza de Deus e não segundo o que os homens consideram sábio. O verdadeiro sábio é aquele que o Espírito Santo tem passagem pelos seus lábios. Esse é o verdadeiro sábio. Então, meu irmão, você é sal da terra, você é a luz do mundo. Aqui diz, olha, no verso 14, mas vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida, né? Você que está a par das lições sabe que nós somos uma cidade, lembra? Cidade refúgio, que Deus já nos deu a graça de entender essas coisas todas. Seja como for, o Senhor Jesus nos coloca como uma cidade em cima de um monte. Imagina você vir chegando lá pela ponte Rio-Niterói, quando você passa a ponte, o que você vê? Você enxerga toda a cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é composto de morro, é morro para tudo que é canto. A quilômetros de distância você vê, assim somos nós, uma cidade edificada sobre um monte. Quem que é um monte? É a presença de Deus. Essa é a simbologia que nós já sabemos. Nós somos edificados na presença de Deus. E qual é o objetivo dele? Ele está dizendo assim, uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Se você está escondido, sabe o que acontece? Você não é cidade. Você não é sal. Você não é luz. Se você consegue se ocultar, você não é luz. Dá para esconder um farol? Só se apagar ele. Senão o navio vê a 10 quilômetros de distância ou mais, se enxerga um farol no meio do oceano. Não é a nossa simbologia? Somos um farol iluminando para tudo que é canto. Sem limites nós iluminamos. E aqui diz, no verso 15, igualmente não se acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. O que é a candeia? Candeia, um candelabro, é o símbolo da igreja. O Senhor Jesus é um homem de branco e passeia no meio dos candeeiros de ouro. Você é uma candeia? Você é a igreja? Você é o candelabro de Deus? Aqui está dizendo que não se pode acender a candeia e colocá-la debaixo de um cesto. Ela tem que ser posta, ela tem que cumprir a sua missão, ela tem que iluminar. Iluminar como? A candeia emite luz e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz, ou seja, há um conflito, há uma guerra, há uma batalha. Sempre que se acende uma luz,
a guerra está travada, porque o mundo jaz no maligno, em trevas. Então, meu irmão, você não pode ficar inerte. Se você conseguir ficar quietinho o tempo todo, tem um problema sério com a sua vida. Tem um problema muito sério, não é pouco não, é muito sério. A Bíblia diz que, 1 João 3,8, que o Filho de Deus se manifestou. O que é se manifestar? É se apresentar. E ele se manifestou para quê? Desfazer. Como que se desfaz alguma coisa de braços cruzados, quieto, calado num canto? Quando você vai desfazer alguma coisa, dependendo do que seja, você tem que usar, sei lá, o serrote, uma ferramenta, ou as mãos. No nosso caso, nós desfazemos todas as coisas somente com palavras. E não tem nada mais poderoso que as palavras que o Senhor Jesus nos tem dado. Então, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas, pastor, esse Filho de Deus não é o Senhor Jesus? Tá bom, que seja o Senhor Jesus. Mas ele disse que um servo tem que ser igual ao seu Senhor. Então eu sou também Filho de Deus, estou nessa com ele. Estou nessa batalha, estou nessa guerra. Então o Filho de Deus se manifestou. Você não pode ficar quietinho, irmão, tem muito o que fazer. Teve uma visão do irmão Rômulo, que ele mostra uma situação que mostra águas represadas, muitas águas represadas. E Deus falou, ainda tem muitas águas para serem derramadas. Nós temos que meter pé, irmão. Temos que meter pé mesmo, temos que usar a força, a fé, a coragem, a disposição. Não podemos, nos dar por vencido, nos deter. Não podemos olhar para o cansaço, nem dizer, eu estou cansado, eu trabalhei 8 horas, trabalhei 8 horas para o mundo, para o teu próprio sustento, então agora dá mais 8 para Jesus. Vá na madrugada que tu vai ver quem te sustenta. Se ficar de braços cruzados, nada acontece. Deus recompensa esforço, irmão. Josué 1,9. Ser forte e corajoso, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu passares. Josué, levanta e dispõe-te, esforça-te, tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que eles daria. Deus não me pediu nenhum sacrifício, mas faz para ver se ele não vai te recompensar. Deus não me pediu nenhum esforço, eu estou no mar de rosa, na sombra e na água fresca. Sai dessa letargia, dessa inércia e vai pagar o preço do sacrifício, que tu vai ver se o Senhor é Deus na tua vida ou não é. Irmão, Deus não me pediu muitas coisas não, mas eu resolvi fazer, por ver a necessidade da obra. Vou te dizer uma coisa, eu hoje tenho um conhecimento bíblico, que não é um conhecimento bíblico literário, exclusivamente de leitura, não. Porque Deus me deu muito mais do que o que eu entendi lendo. Muito mais. Hoje, às vezes as pessoas mencionam um texto que eu nem lembro, e Deus me dá um entendimento daquilo. Porque Ele me deu essa graça, mas por quê? Quando eu olhei para a obra de Deus, eu entrava nas igrejas e dizia assim, meu Deus, o que vai ser desse povo? Eu via pessoas pregando, pessoas que nunca tiveram nenhum chamado, mercenários, quando falavam de fé era para arrancar dinheiro do bolso das pessoas. Era isso que eu via, uma coisa horrenda, absurda. Eu dizia, meu Deus, o que vai ser desse povo? Teu povo vai ser extinto. Deus tem que fazer alguma coisa. E eu comecei a clamar para que Deus fizesse alguma coisa na sua igreja, nas suas igrejas, que até então era igreja. Eu comecei a clamar para Deus levantar, abrir visão das pessoas, das lideranças. Eu comecei a ir para a Escritura, porque eu vi que era o conhecimento da Escritura que estava faltando, e eu fui mergulhando cada vez mais, até que chegou uma hora que Deus, ao invés de levantar seja lá quem fosse, levantou a mim mesmo. Tá, meu irmão? Então, quando eu já estava ali caminhando na Escritura, Deus começou a levantar profetas e dizer assim, olha, Deus tem uma grande obra na tua vida, come Bíblia. Eu dizia, amém, come. E Deus levantava outros, come Bíblia. E eu, mas Senhor, e toma, caí para dentro da Bíblia. Eu não fui aprender Bíblia, meu irmão, simplesmente por causa de mim.
Eu fui aprender Bíblia porque Deus queria que eu aprendesse Bíblia para libertar os outros, libertar os cativos. É por isso que você está aí hoje. É por isso que muitos irmãos aqui já receberam convite para ir em outras igrejas. E disseram assim para aqueles que estavam nos convidando: teu convite para mim é uma loucura. Irmãos aqui dentro, mulheres aqui dentro, receberam um convite e disseram assim para ela: mas você só escuta o pastor Tupirani? E ela falou assim: é perda de tempo escutar outros. É perda de tempo escutar outros. E é perda de tempo mesmo, meu irmão. É perda de tempo mesmo. Mas se você quiser, tem aí na internet, tem o Marco Feliciano, tem o Silas Malafaia, tem o Valdomiro Santiago, R.R. Soares, tem todos eles, o do Templo de Salomão, o Macedo, tem todos eles. Se você quiser ouvir eles, pode ouvir. Mas eu te garanto, é perda de tempo. Porque hoje Deus está contando, como sempre contou, com a verdade, mas hoje a verdade ela é nua e crua. Verdade é como sempre foi, absoluta, sem mistura. Então, irmão, presta atenção no detalhe. A obra é se envolver, a obra é servir, a obra é crescer no serviço e no trabalho. Se hoje Deus olhar e te ver fiel no pouco, amanhã Ele vai te colocar sobre o muito. Qual é o nosso crescimento? Hoje eu estou varrendo o chão, amanhã sei lá o que Deus tem para mim. Mas Ele tem coisas cada vez maiores, mas Ele tem que olhar para mim hoje e, como diz a Escritura, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Isso não é palavra de homens, isso quem disse foi o próprio Deus. Ele que disse que se Ele olhar para mim e me ver fiel no pouco, Ele vai me colocar sobre o muito. E você tem sido fiel no pouco? Ou se olhar para a tua vida não vê pouco nenhum, o que olhar para a tua vida vê é nada? Sobre o nada não tem fidelidade. Tem que ter, nem que seja um pouco na tua vida, para Deus olhar e dizer: ele foi fiel no pouco. Quando eu era da Igreja Batista, irmão, que o pastor convocava o evangelismo, ia só eu, no meio de 20 jovens, uma igreja com mais de 40 pessoas, convocava-se um evangelismo e só aparecia uma pessoa, que era eu, e o pastor, e às vezes nem o pastor não ia, telefonava para o zelador para dizer se tinha alguém lá esperando pelo evangelismo para dispensar, porque ele não ia, mas eu estava lá. Eu estava lá. E Jesus, isso passou em branco? Isso não passou em branco, meu irmão. Isso não passou em branco. E tem mais, eu estava lá no evangelismo, não é porque eu era o evangelista, não é porque eu tinha a palavra, não é porque eu tinha a unção, não é porque eu tinha o poder. Eu estava lá no evangelismo porque eu era o covarde. Eu estava lá porque eu era o fracote. E eu dizia no meu canto para o meu Senhor Jesus: Deus, eu não tenho a mínima condição nem de entregar um folheto, mas a tua obra precisa de alguém que faça. Me fortalece, me dá graça pelo menos para eu entregar um folheto. E só Deus e o Espírito Santo sabe como era difícil para mim entregar um folheto para alguém. Só Ele sabe disso. Mas Ele me olhou e disse: foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Ele sabe como era difícil para mim puxar um folhetinho de papel e dar na mão de alguém. Existia um bloqueio, uma barreira na minha alma, em todo o meu ser, mas isso não me deteve, isso não me obstruiu. Eu fui com todas as minhas limitações para o campo de batalha, fui com toda a minha fraqueza para o campo de batalha, e mesmo sendo o mais fraco entre os meus irmãos, sempre voltei com as maiores vitórias. Uma vez o pastor me pediu, me surpreendeu: irmão Tupirani, tem um doente aqui na rodoviária, está aqui, ó, o leito tal, vai lá fazer uma visita. Eu falei: Jesus. Fiquei na minha.
Aí chamei o irmão, falei, irmão, olha, o pastor pediu para eu ir lá com a equipe lá, liderar a equipe lá dentro do hospital, mas eu entro no hospital, cara, eu desmaio. É só sentir o cheiro do éter, eu apago. Ele falou assim, não, eu vou falar com ele para pedir outra pessoa. Eu falei, não, eu vou. Tu fica de olho. Se eu ficar tonto, se eu for desmaiar, tu já sabe o que se trata e tu me segura, me tira de lá, quando o cheiro passar eu acordo de novo. E eu fui. E entrei no hospital. E fui ao leito. E orei. E saí. E até hoje, nunca mais desmaiei com cheiro de éter, nem com cheiro de hospital. Até hoje aquilo não existe mais na minha vida. Eu não podia entrar num corredor de hospital que eu apagava no corredor. Minha mãe já sabia. Todo mundo da minha família já sabia. Então, meu irmão, vai, ser fiel no pouco. Ser fiel mesmo na tua incapacidade. Vai lá, você reconhece que é necessário que alguém faça alguma coisa? Você reconhece que é necessário que alguém grite aos telhados sobre essa palavra gloriosa? Tu não tem força de subir no telhado e gritar, então sobe e geme. Mas não fica quieto, não fica parado, porque quem está parado, quieto e inerte, não tem bênção nenhuma. Só existe armadura para quem vai para o campo de batalha. Só existe lança para quem vai guerrear. Só existe escudo para quem precisa da proteção, capacete, botas. Você não pode ficar inerte. Você tem que trabalhar na obra. Senão, sempre que você disser, sou servo do Deus vivo, pergunte-se em que você serve. Tem que fazer alguma coisa. Você tem que dizer, não, eu estou fazendo isso, eu estou dando um CD, eu estou aqui no computador passando os links, eu estou entrando em grupo e lançando as mensagens, eu estou fazendo alguma coisa. Se tu está fazendo alguma coisa, tu é servo. Se tu não está fazendo nada, tu não é. Isso é palavra para leão, tá, irmão? Quem ainda é ovelha, um abraço, tchau. Então, eu não estou aqui, meu irmão, pregando para Tarzan nem para super-homem. Estou pregando para aqueles que querem ser servos do Deus vivo. Não estou pregando para os capacitados, para os mais habilitados, para os melhores, não, mas para aqueles que serão os mais capacitados e os melhores. Mas você tem que se mexer, você tem que se lançar, você tem que se envolver, não pode viver numa redoma. Eu já falei que você e Deus não existe. Não existe crente sem uma igreja. Você e Deus não existe. Não existe crente sem sacerdócio. E tem mais, aqui não tem Deus, eu e você, não. É Deus, eu e todos nós. É assim que funciona, irmão. Juntos seremos sempre fortes. Unidos abalaremos todo mundo. Sabe por que a polícia agora está se preocupando conosco? Porque eles olharam e viram, olha, o cara está crescendo. A igreja, quando eles vieram aqui nos prender, nós tínhamos 15, 16. Agora eles olham pela internet uma filmagem, a igreja cheia, eles acham que a nossa força está em número. Está, mas não só em número, porque ainda que qualquer um de nós esteja só com Deus, perseguirá um exército. Isso é fato. Com Deus nos seus propósitos, é fato. Então, meu irmão, você é sal, não perde o sabor. Você é luz, ilumina. E alguém vai dizer, vira essa luz para lá. Não, não viro não, sai você do meu caminho. Você é cidade? Então tem que ver você. Tem que ver. Cidade é onde as pessoas vão para se abrigar. Então tem que ir lá, se abrigar em você. Então, meu irmão, candeia, candeeiro, candelabro, é como a Escritura nos chama. Então, cumpra o seu papel, faça a sua missão. Um candelabro, pega ele, bota lá
Bota ele em cima do móvel. Está lá. Para que serve aquele candelabro? Não serve para nada. Acende ele para você ver. Aqui é o lugar de acender os candelabros, meu irmão. Candelabro você sempre foi, mas estava apagado. Agora não, agora Jesus está dizendo, vai iluminar, vai dissipar as trevas, vai desfazer as obras do diabo. Que haja porção dobrada sobre ti, meu irmão. Que haja porção dobrada. Que a capa te envolva, meu irmão. Que se veja sobre ti o nome do Senhor Jesus. O Espírito da glória de Deus seja visto em ti. Que quando tu falares que os homens digam, isso não é voz de homem, é voz de Deus. Porque Ele vive em ti. Mas não te dê por vencido, não para, não fica quietinho no teu canto. Faz a obra. Eu desenvolvi uma técnica, nunca tinha visto ninguém fazer isso. Para mim, eu fui a primeira pessoa a fazer, mas certamente alguém fez isso antes de mim. Eu tinha tanta vergonha de entregar um folheto na mão de alguém, que eu desenvolvi uma técnica no meu canto. Eu estava lá orando sobre a minha covardia e fraqueza, e me veio uma ideia. Sabe como é, né, irmão? Veio uma ideia, né? Eu falei, caramba, que ideia legal. E eu parti para a Sociedade Bíblica do Brasil. Mandei fazer carimbo, comprava milhares de folhetos por semana e desenvolvi a técnica de colocar folheto nas caixas de correio. Porque eu não tinha coragem de entregar um folheto na mão de alguém. Eu não sei o que era aquilo. O cara que hoje prega na internet para o mundo inteiro, que fala de polícia, traficante, milícia, sei lá mais o quê, que não tem medo de nada, foi um cara tão covarde que não tinha coragem de dizer, Jesus te abençoe. Ai, meu Deus do céu, sai para lá. Era assim que eu era, apavorado, com medo de entregar um folheto na mão de alguém. Parece? Pareço mesmo? Pareço? Não pareço. Estava no seminário uma vez e surgiu uma aula de evangelismo. E o evangelismo lá do seminário era prático. E a professora falou assim, na próxima aula nós vamos para a Praça Sans Pena. Falei, ainda bem que ninguém me conhece, ela não me conhece, eu mal cheguei na igreja, tem tanta gente conhecida, ela vai chamar todo mundo lá, eu vou ficar só escondidinho, e eu estou lá escondidinho dos olhos da professora, mas o Espírito Santo é danado, ele me viu. Depois de cantar o louvor na Praça Sans Pena, ela vira para mim, irmão Tupirani, você vai pregar. Eu falei, Jesus, preguei, mas foi tanto poder, foi tanta unção, foi tanta glória, eu falei, esse negócio é muito fácil, é moleza pregar, não é moleza não, é que quando ele capacita, meu irmão, você vira um homem de aço, aço forjado mesmo, aço. Eu estou te dizendo que a tua desculpa não será aceita para ser um crente inerte. É isso que eu estou te dizendo. Não será aceito a tua inércia, a tua incapacidade, porque Ele é Senhor soberano, que tudo pode, tudo realiza. Você só tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou botando no teu altar, eu sou o mais covarde, eu sou o mais indigno, eu sou o mais burro, eu sou o mais incapaz, mas o meu coração é teu. Não é viver na tua redoma, é se envolver nessa obra, é se enganjar, é esquecer que você tem estômago, é esquecer que você tem vida, e interessa que Ele cresça e você suma. É isso que interessa, irmão. É assim. Hoje sou o homem mais bem-sucedido ministerialmente no mundo inteiro.
Mas pastor, tem igrejas lá com 50 mil membros? Não, tem aglomerado de pessoas com 50 mil membros. Igreja tem o eu. Igreja tem o eu, por isso sou mais bem sucedido, não pelo tamanho, mas por ter uma igreja onde o Senhor Jesus passeia no meio dos candeeiros de ouro. Isso é igreja, não é aglomerado de pessoas, não. Igreja é onde o diabo passa na porta e estremece. Isso é igreja. Igreja é onde um povo tem unção, autoridade, graça, poder, conhecimento. Isso é igreja. Igreja é onde o púlpito foi edificado para proclamar a palavra de Deus e não para roubar dinheiro de ninguém. Isso é igreja. Eu sou o homem mais bem-sucedido ministerialmente no mundo. Nunca. Fui um garoto com 33 anos, assumi o ministério e nunca um centavo subiu à minha cabeça, nunca me deixei vencer pelo dinheiro, nem pelas necessidades de um corpo carnal. Então, meu irmão, a sua inércia não tem desculpa, você vai ter que dar o seu jeito. Tem que dar o seu jeito. Na minha época que eu não tinha o que você tem, eu não tinha um pastor como que você tem, porque o teu é bom. O teu é bom. Meu irmão, o teu pastor é bom. O teu pastor é o cara. Não tem medo de nada, não prega covardia e não corre de batalha. O teu pastor é bom. Eu nunca tive isso. Demorei 13 anos no banco, no tratado do Senhor. Com 13 anos, ele passou a usar a minha vida, me mandou fundar a geração Jesus Cristo. Você chegou nesse ministério, meu irmão, com 1 ano, o diabo já tem que estar fugindo da tua frente. Porque você tem o que eu não tive. Os meus pastores eram socialistas. Pregavam um evangelho social. Pregavam que a gente precisa do Estado, a gente precisa do político, a gente precisa de todo mundo. Não, aqui eu prego que a gente só precisa de um. Só um, que é Deus. Então, irmão, não vai se tornar um sal insípido, perder a sua função, e não vem com esse negócio, eu não posso. Se você diz eu não posso, eu sou exemplo, eu já disse eu não posso, e agora eu digo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. No começo, quando estava sendo cantado aquele louvor, Senhor, eu sei que tu me sondas, foi um anjo veio no céu e lançou uma grande lança para a terra. E ela veio e adentrou o templo pós-prisão, ia caindo, o Senhor Elias correu, pegou ela com as mãos, na frente do púlpito, com as 2 mãos, saiu correndo, bem rápido, desceu as escadas, entrou na casa, foi lá no quartinho do segredo, botou ela lá e voltou para cima, para continuar tocando. E assim diz o Senhor, essa lança será o louvor, com essa lança tu ferirás muitas nações. Amém. No segundo louvor, eu vi quando um anjo desceu com uma espada na mão. A sua perna esquerda vinha curvada, assim com o seu joelho perto da barriga, o seu outro pé esticado. A mão esquerda dele vinha erguida para o céu, e com a outra mão ele trazia uma espada que apontava para a terra. E ele desceu no templo pós-prisão. E assim diz o Senhor, essa espada é a espada da coragem. Só os corajosos a usarão no tempo oportuno. Amém. Eu vi novamente aqueles 2 querubins da Arca da Aliança. E também, enquanto o Senhor Elias falava de consultas médicas, né, Jesus opera, eu vi quando a igreja
Bem naquele momento que o Senhor falava que é que nem um consultório, quando a gente espera a nossa vez para ser atendido, nessa hora a igreja se transformou em um hospital. Ela se transformou inteira no hospital, e eu vi os anjos com aquelas pranchetas, como esperando para chamar nomes, irmãos esperando, exatamente assim foi a visão que eu tive. Amém. Quando o irmão André estava orando, eu tive uma visão. Eu fui levado até o céu, e lá eu vi aquele enxame de demônios. Então, aqueles anjos que eu vi vieram contra esses demônios. Os anjos estavam em bem menor número, mas absurdamente, 100 por 1 ou mais. Acredito que 100 por 1. De cada 100 demônios, um anjo. Amém. De cada 100 demônios, um anjo. Eles lutaram, travaram uma guerra. Muitos demônios se acovardaram e saíram correndo, voando, que nem uns covardes mesmo. Muitos lutaram. Então eu vi aquele anjo que tem uma lança na mão, que ouve as orações dos irmãos, dos membros. Ele era o comandante dessa guerra. Eu vi quando ele deitou um demônio no chão e cravou a lança nele. Então, nesse momento, eu fui levado junto com ele a um lugar. Esse lugar tinha portões muito grandes. Os portões eram enormes. E esse anjo entrou dentro desses portões. E na frente era um lugar muito lindo, como se fosse um palácio. Lá na frente tinha um ser muito grande sentado num trono. Esse ser tinha uma espada na bainha. E esse anjo entrou com a cabeça de um demônio na mão. E ele chegou na frente daquele trono com a cabeça desse demônio e jogou a cabeça desse demônio nos pés daquele ser. Então, eu vi Adão e Eva. Eu vi eles embaixo de uma árvore. E eles já tinham comido o fruto. E eu não consegui definir as coisas porque estava tudo escuro. Tudo completamente escuro. Eu acredito que eu vi o espiritual depois daquela ação. Estava tudo muito escuro. Então eu recebi uma palavra. Eu ouvi essa voz, né? Eu mudo a história. Foi essa a palavra que eu recebi. Amém. Eu via aquela águia branca que destrói igrejas, pelo que eu entendo. Eu vi ela hoje, aí, dentro do templo pós-prisão. Aí dentro. Como que esperando algo, esperando ordens. Ela estava aí na porta do templo, assim, parada. Como que esperando orações ou algo assim, no meu entendimento. Amém. Nessa guerra que eu pude ver, chegou uma hora que começou a jorrar águas, muitas águas, como cachoeiras, no meio da batalha. E essas águas não atingiam os anjos, mas só os demônios. Ela pegava vários demônios assim, e ia jogando assim, ó, para longe. Eu vi como se fosse uma cachoeira assim, ó, levando muitos demônios para baixo. Então essas águas ajudaram assim muitos anjos. Enquanto os anjos estavam guerreando, essas águas vinham e levavam assim, ó, vários demônios. Amém. Quando o Senhor Elias
falava sobre a internet, que temos que orar pela internet. Nessa hora, eu vi 2 anjos vestidos de roupas como se fosse a net, assim, que arruma esses fios, né? E eles instalavam um fio aí na frente da igreja, puxava, o outro ficava embaixo e ele ia puxando assim o fio aí pelo poste. Amém. No momento que o senhor Elias fez aquela oração por todos nós, né, no meio da pregação, o senhor fez uma oração para nos abençoar. Nesse momento, eu vi um anjo com muitas espadas e ele ia entregando para outros anjos, e esses outros anjos iam entregando essas espadas no meio da congregação. Muitas espadas foram entregues para os irmãos. Eles iam se espalhando, um tinha várias, e ia se espalhando e iam entregando no meio da congregação. Amém. Agora, nesse último louvor aí do Júnior, eu vi uma espada descendo e vi águas, que nem cachoeira, invadindo a congregação. E adentrou um homem de branco, grande, muito grande. Ele tinha um cesto na mão e ele ia entregando flores para alguns irmãos. Uma árvore muito linda, o caule dela parecia cabelos ondulados de mulher. Ela ia nascendo assim do nada, assim, e ela foi crescendo no meio da congregação. Amém. Paz, pastor. Pastor, eu fui levada até uma cidade e quando eu cheguei ali eu contemplei muitos soldados de guerra, muitos tanques de guerra. Estava acontecendo uma guerra muito grande naquele local. Eu poderia ver a claridade das bombas passando, explodindo, destruindo tudo. E eu pude ver também, pastor, porque eu fui levada a vários esconderijos. Era como se fossem casas por baixo da terra. E quando eu entrava naqueles lugares, eu via muitas pessoas de joelhos, orando, clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, porque elas tinham vontade de ler a Bíblia, elas tinham vontade de orar, tinham vontade de se juntar para adorar a Deus, mas não podiam. Elas eram impedidas, não podiam mais falar com Deus livremente. Então, para isso, elas tinham que se esconder, e era um sacrifício muito grande que elas tinham que fazer para poder se esconder e adorar a Deus. E ali aquela visão parou, pastor. Paz. Pastor, eu pude ver muita água, muita chuva caindo nas cidades. Eu via chuvas de granizo. Eu via terremotos. A terra tremia muito, que desabava tudo. Muitas pessoas morrendo, muitos animais morrendo. A natureza sendo acabada por muitas mudanças que estavam acontecendo. E eu via muita destruição, muito fogo. Era uma mistura de muitas reações climáticas e muitos vulcões sendo ativos. Uma destruição total. Mas veio uma palavra que com o povo do Deus vivo nada aconteceria. Nada acontece. Paz, pastor. Pastor, eu fui levada em várias ruas e eu via muitos templos. E ao observar dentro desses templos, eu via como se estivesse tendo velórios. E ali, pastor, eu via uma luz muito pouca, como se fosse luz de velas. Eu observava muitos caixões. Eu via muitas pessoas angustiadas, aflitas, chorando muito, pranteando muito os seus mortos. E depois de passar por muitos templos, eu passei por um que uma mulher gritava lá de dentro: foram eles, a culpa é deles, e apontava para onde eu estava.
Foram eles, por causa da oração deles, nós estamos perdendo nossos entes queridos. E naquele momento eu olhei para os lados e eu não me via sozinha. Eu via que eu estava com um número de irmãos muito grande. E à nossa frente estava o Senhor, pastor. O Senhor liderava esse grande exército. E naquele momento que aquela multidão começou a se formar, começaram a vir de encontro a nós, eu olhava para as mãos, eu observava espadas. Nós estávamos ali prontos para a guerra. E ali eu via descer um anjo, pastor, entre o Senhor e a multidão. Eu olhava novamente para os lados e via que descia milhares de anjos. E esses anjos todos também com espadas desembainhadas. E eu não conseguia mais ver o fim, nem o começo daquele exército. Eram muitos, eu não contemplava mais a imensidão. E naquele momento que eu voltava de novo os meus olhos para aquele anjo que havia descido na sua frente, aquele anjo dizia: esse povo é meu, essa guerra é minha. Quando aquele anjo dizia isso, aquelas pessoas começavam a ficarem fracas, a caírem como sem forças e começavam a se rastejar no chão. E eles começavam a clamar, dizendo: nos deixe em paz, nos deixe em paz. E ali, pastor, aquela visão parou. Paz. Logo assim que o senhor começou a orar, pastor, ali no começo, eu vi a igreja, só que não eram os irmãos, aliás, eram os irmãos, só que quando eu olhava para os irmãos, eles estavam com asas, e alguns voavam dentro da congregação, e começou a voar, muito impressionante, e as asas dos irmãos se abriam. Muito tremendo, muito tremendo. Quando o Senhor, pastor, começou a citar, a falar das experiências lá de trás, e quando eu olhava para o Senhor, o corpo do Senhor se transformava, como se o Senhor estivesse se desfigurando num corpo espiritual. E eu olhava, o Senhor estava reluzente, desceu uma unção muito poderosa. Nesse momento que o Senhor começou a falar daquele folheto que o Senhor começou a entregar naquela época, que o Senhor não tinha coragem. O corpo do Senhor se transformou. Eu já não via mais o homem, né, da carne, eu já vi um homem espiritual, um ser espiritual, olhando para o Senhor. No momento em que o Júnior cantava aqui, o chão debaixo dele saía. O chão debaixo dele saía, e ele sendo sustentado pelo sobrenatural de Deus. Deus me mostrou isso. E eu vi também, pastor, uns demônios que vinham em direção do templo, da geração Jesus Cristo, uns demônios que eram semelhantes a morcegos. E eles tinham pernas, braço como... As mãos deles eram semelhantes àquela do sapo, aquela coisa bem estranha ali. E era como um morcego, eles voavam, vindo em direção negro, eles eram bem escuro mesmo, sombrio, aquilo bem negro mesmo. E eu via também esses demônios, esses demônios que eram como o Rômulo citou, como marimbondo. Eles eram mais ou menos assim, desse tamanho, e eram milhares vindo, e eles já estavam se aproximando, e os anjos saltavam, e eram os anjos bem fortes, agarravam aqui, eles encaixavam aqui perfeito, e o anjo cravava a espada que atravessava eles. Muito tremendo, e ali aquela guerra acontecendo, os anjos cravando a espada nesses demônios. O Marquinho, eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, irmão.
Deus me disse uma palavra. Deus dizia assim: diz para ele que não acabou. Deus dizia assim: diz para ele que não acabou. Eu pus um caminho na frente dele e ainda não se fechou. Eu pus um caminho, eu abri um caminho diante dele e ainda não se fechou. Deus dizia dessa forma. O irmão Rômulo, ele foi visitado pelo anjo e eu via ele numa cama. Não é que ele está enfermo não, tá, irmão? Eu via ele na cama, deitado ali, dormindo, e o anjo media, com a fita, media todo o seu corpo. Eu tive essa visão. A igreja, ela também tive essa visão, a igreja estava como se estivesse apagada, mas um vento batia e soprava e a igreja acendia como uma labareda de fogo. A irmã Késia, ela foi visitada assim que, não na hora que começou, a irmã Cláudia começou a soltar ali as mensagens, as profecias, ela não foi visitada, mas antes, ela foi visitada e a cabeça dela se abria e Deus colocava algo lá dentro. Eu não via o que era, mas é conhecimento e é uma graça que Deus está dando sobre a vida da irmã. O irmão Rômulo, ele recebeu um jato de água que, quando eu olhei, eu não vi de onde veio, mas era uma carga d'água que veio em cima dele. Veio e já, dentro dele, já não tinha mais o sangue, era água, como em correntes que se movia dentro do corpo do irmão Rômulo. Amém? Essa é a visão que Deus me deu. O Alexandre tem? A paz para a igreja. A visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu via um corpo humano e uma mão. Mas esse corpo eu via por dentro. E quando eu via por dentro, o Espírito de Deus falava que este ministério, ele tem uma marca. E esta marca é para diferenciar das igrejas que caíram. Esse ministério não é um ministério qualquer, é um ministério que o nosso Deus fala aqui na terra. Amém? Logo em seguida, eu via uma estrada muito apertada mesmo. E nessa estrada havia muitos obstáculos. E nesses obstáculos havia todo tipo de coisas ruins que a igreja tinha que atravessar. E quando os irmãos e as irmãs iam chegando até o final da estrada, o anjo recebia eles no final da estrada. Mas o semblante dos irmãos era tão de cansaço, mas era um cansaço físico tão profundo, que o anjo tinha que chegar e pegar os irmãos pela mão e levar até o Senhor Jesus. E quando chegava no final da estrada, o Senhor Jesus dizia: vinde bendito de meu Pai, receba por herança aquilo que eu tenho preparado para vós desde a fundação do mundo. Essa foi a visão que o Senhor me deu, pastor.